Bem-vindos! Essa aula será sobre a cinemática inversa de manipuladores, uma aula de introdução. Eu vou fazer elas por partes, então essa é a primeira parte onde eu introduzo o problema para vocês. Então, o que a gente estava fazendo até agora? Com o problema cinemático direto. Nós precisávamos encontrar a posição e orientação da ferramenta no espaço de um manipulador, acionando os parâmetros das juntas. E embora a gente no começo de tudo não conhecesse esses parâmetros, a gente tinha um método que nos ajudava a descobrir esses parâmetros. E ao final desse processo, nós vamos ter uma matriz de transformação, de posição e orientação da ferramenta. Ou seja, nesse manipulador aqui de exemplo, nós estávamos em busca desse ponto P em termos de posição e orientação em relação ao referencial da base. Então, a gente ia junta a junta, fazendo transformação entre os referenciais, né, encontrados através do algoritmo DH, e a gente chegava numa matriz. Eu vou até escrever a matriz para vocês aqui, de 0 a n, uma matriz de transformação na forma homogênea, que era a multiplicação sucessiva das transformações de 0 a 1, de 1 a 2, e assim sucessivamente até n-1 e n. Nessa matriz, a gente sabe que ela é uma matriz na forma homogênea. Nessa matriz, a gente tinha uma matriz aqui de rotação. Aqui, ela era uma matriz 3x3. E um vetor de translação aqui em x, em y, em z. Aí nós tínhamos um aqui, um vetor de perspectiva que não vinha ao caso, né, pra gente. Então, nós temos ao final do processo de cinemática direta, nós encontramos essa matriz de transformação. É claro que essa matriz de rotação, ela depende desses parâmetros, no caso aqui, como são juntas rotativas nesse manipulador, de θ1, de θ2, de θ3, de θ4, elas são em função desses parâmetros, assim como os deslocamentos em x, y e z desse ponto em relação à base, também dependem desses parâmetros articulados. Então, esses parâmetros são os que variam. Porém, conhecendo essa forma dessa matriz, eu consigo variando, dando valores para cada um desses parâmetros, encontrar essa matriz ao final. Para nos fornecer essa matriz aqui, nós aplicamos então um método de solução direto, que é o algoritmo DH. É um método analítico, direto, iterativo, facilmente codificável, né, e computacionalmente vantajoso. Então, era um método muito bom, é um método muito bom para nos fornecer isso. Porém, o que acontece na prática é que os manipuladores, em geral, para você controlar a trajetória deles, manipular a trajetória, nós vimos com vocês nas aulas práticas, eu meio que já introduzi isso, que nós fornecemos um ponto para o manipulador e nós queremos que o manipulador atinja esse ponto. E aí entra em jogo o problema cinemático inverso, que é, dada uma posição e orientação da ferramenta no espaço, encontrar os parâmetros de ângulos e deslocamentos de cada junta para levar esse mecanismo para aquela dada posição e orientação. E isso não é um problema tão simples mais. Primeiramente porque
ele não é um problema de solução única, né? Mas já vamos falar sobre isso. Vamos definir com vocês, então, algumas coisas aqui antes de prosseguir. Então, eu tenho aqui esse mesmo manipulador, não pode ser assim, qualquer, um genérico. E o que nós temos aqui? Nós temos aqui 4 juntas rotativas, onde aqui a gente vai ter o parâmetro que varia θ1, θ2, θ3, θ4. Aqui nós não temos juntas prismáticas lineares, então os nossos parâmetros de variação serão angulares. Mas se a gente tivesse, sei lá, por exemplo, um manipulador que tivesse uma base rotativa, uma outra junta rotativa, uma linear prismática e uma rotativa, por exemplo, nós teríamos aqui um θ1 como variável, um θ2 como variável, um D3 como variável e um θ4 como variável. Então, só para exemplificar aqui. A partir de agora, nós vamos chamar esses tetas aqui de Qs, de um conjunto de coordenadas generalizadas, que são as variáveis do manipulador de cada junta. Então, Q1 até Q2 até Qn é o conjunto de coordenadas generalizadas. Em mecânica, isso é muito comum, essa definição. Bom, para uma para um manipulador conjunta rotativa, o que vai ser θ? QI, eu vou colocar θi, junta rotativa. Para um manipulador conjunta linear prismática, vai ser um DI. Isso para uma junta linear. Essas serão as coordenadas generalizadas de várias juntas do manipuladores. Então, no problema cinemático inverso, nós vamos estar procurando esses conjuntos de Q, né? Esse conjunto de soluções instantâneas das juntas, tá certo? A partir de agora, num problema cinemático, também no problema de cinemático diferencial. Então, aqui, isso são coordenadas de posição, né? Posição. Deixa eu colocar um novo slide aqui. Então, um conjunto de... uma coordenada de um Q é de posição, linear ou angular. E que ponto vai ser pra gente uma coordenada de velocidade. Linear ou angular, também dependendo da junta. Vou colocar o QI porque é relativo a cada junta. Tá certo? Bom, e agora eu vou falar para vocês por que o problema cinemático inverso é um pouco mais complicado. Primeiro que ele é o problema mais importante em cinemática, por uma coisa óbvia que a gente já falou, que as trajetórias do robô nos são fornecidas os pontos e a gente precisa levar o manipulador e calcular o acionamento das juntas. E também porque é possível chegar nesses valores de diversas maneiras.
É mais ou menos aquilo que eu falei na aula prática, ali na programação de manipuladores com MoveJ e MoveL. Eu posso fazer um movimento linear e eu posso fazer um movimento não linear, né? Tem diversas trajetórias para atingir aquele ponto, né? E também são diversas soluções de posicionamento das juntas naquele ponto. Eu já vou mostrar a figura para vocês. Às vezes, nós temos que lidar com equações não lineares, né? Porque a gente vai obter equações não lineares. E a gente precisa também da cinemática direta, porque nós vamos precisar dessas matrizes homogêneas. Vocês vão ver porque quando eu estiver falando de métodos de solução. Não existe um método de solução genérico, como existia no problema direto, que é o algoritmo DH de Navier-Hartenberg. Não existe um método de solução genérico único que funcione para tudo. O que existem são diversos métodos de solução, e eles se agrupam em métodos geométricos, o método algébrico, que é por matriz homogênea, que é o que eu vou mostrar para vocês. Eles se agrupam em métodos geométricos, algébricos, o método da matriz homogênea eu vou mostrar para vocês, e numéricos interativos. Porém, os métodos numéricos, eles, de certa forma, inviabilizam o controle real-time, né? Ou inviabilizavam até um tempo atrás. Hoje, a gente precisa ver o hardware, calcular o custo computacional disso. Então, geralmente, não servia para a indústria, tá? E olha aqui na figura ao lado a possibilidade de ter múltiplas soluções chegando na mesma posição e orientação da ferramenta. Esse é um manipulador Puma, do tipo Puma. Então, aqui ele está na figura no canto esquerdo superior. Ele está com essa a junta do cotovelo para cima. Na outra figura, ele está com o cotovelo para baixo, né? Aqui na figura de baixo, ele tá com essa articulação rodada em relação a essa figura, e aqui também com o quadril, né, que eles chamam, com a primeira articulação rodada em relação a essa figura aqui, rotacionado. Então, nós temos pelo menos aqui 4 soluções para chegar nesse ponto. Às vezes tem mais soluções para chegar em um determinado ponto com a mesma orientação, posição e orientação da ferramenta. Depende do manipulador. Bom, e é por isso, por todos esses motivos, que os manipuladores industriais, hoje, até digamos, os presentes dias, eles têm todos eles são todos muito semelhantes. A maioria grande maioria tem 6 graus de liberdade. E eles têm algumas outras características que eu já vou falar para vocês, que é um punho esférico, por exemplo. Então, teoricamente, é possível existir solução para todos os manipuladores com 6 graus de liberdade. Ou seja, para grande maioria dos pontos, você vai encontrar uma solução possível para as juntas. O que é um manipulador solúvel? Que ao menos existe um algoritmo que encontra a solução para um manipulador. Ou seja, que ele encontra parâmetros para acionar as juntas para chegar naquele ponto, com posição e orientação. Porém, como eu já mostrei para vocês aqui, vocês podem observar, é preciso tomar decisões. É preciso também, além disso, lidar com obstáculos, ou seja, você precisa ter um tipo de trajetória, definir uma trajetória, que é um outro problema em robótica, que é o path planning, que é o planejamento de trajetória. Você precisa lidar com colisões, né? Com colisões nas juntas, que são posicionamentos onde as juntas ficam, enfim, colidem umas com as outras. Você precisa trabalhar isso no design físico ou via software.
Precisa lidar com minimização de recursos também, né? Seja menor caminho, menor acionamento. E vai ter alguns pontos que são pontos de singularidades, que em alguns momentos esses pontos, dependendo da posição das juntas, cada manipulador tem algum ponto de singularidade. São pontos onde o manipulador se torna incontrolável por um certo motivo. Pode ser porque ele atinge o gimbal lock da junta, por exemplo, né? Dei uma pesquisada nesse efeito aí do gimbal lock. Mas enfim, tem todas essas coisas. Então a gente vai precisar, a gente não, mas o projetista de um manipulador, né, o engenheiro que projeta, desenha um manipulador, ele precisa lidar com tudo isso, né? E por esse motivo, assim, a grande maioria dos manipuladores industriais são muito parecidos hoje entre si. O problema cinemático inverso, ele tem uma solução algébrica e, né, onde a gente vai aplicar o método algébrico, mas ele funciona, esse método funciona para um certo caso. É o caso onde os manipuladores têm punho esférico, né? É onde o manipulador é mecanicamente desacoplado do punho. Então, né, em geral, são manipuladores com N maior que 3. Em geral, a gente vai trabalhar com 6 graus de liberdade, né, grau de mobilidade, 6 juntas, que são a maioria dos manipuladores industriais atualmente. Então, aí torna-se possível uma solução algébrica direta. E daí, essa solução, ela divide o problema do cinemático inverso em duas coisas, em dois problemas. O problema de posicionamento do punho e o problema de orientação do punho. Nesses dois problemas aqui, tá? Então, mecanicamente, é preciso que o manipulador seja desacoplável do seu punho. Não digo isso fisicamente, mas mecanicamente, em termos de relações mecânicas. Isso, na prática, significa que você vai ter, ao invés de você ter um vetor aqui, P6, até esse ponto aqui de posição-orientação, você diz que você tem um vetor P até esse ponto de posição e um vetor PG responsável por orientação, tá? Então, basicamente, o que acontece? Que você, as três primeiras, num manipulador com N igual a 6, né? Você vai ter as três primeiras juntas, que é a junta da base, por exemplo. Daí tem uma outra junta e uma outra junta aqui. Daí tem uma outra junta rotativa, por exemplo. Aí outra junta assim e uma junta que rotaciona a ferramenta. Então, as três primeiras juntas, elas vão ser as responsáveis por posicionamento do punho. E as três últimas juntas, né, as três juntas seguintes, elas vão estar agindo para orientação do punho desse manipulador. Então, basicamente, você divide o problema de posicionamento e orientação em posicionamento em problema de orientação do punho. E esse é o método de solução do manipulador. Agora, o problema de posicionamento do punho, ele pode ser resolvido pelo método algébrico e por um método geométrico. E é isso que a gente vai fazer em seguida.